Olá, muito boa tarde para quem já almoçou, ou bom dia para quem ainda está chegando agora, não almoçou, mas está fazendo essa companhia aqui conosco. Então, o objetivo dessa aula de hoje, né, é nós entendermos como o papel do pé, além de um sistema ósseo, além de um sistema tão estrutural e estruturado, será que realmente ele tem outros papéis, outras funções, além de somente um sistema mecânico? Então, a gente vai começar a construir o nosso raciocínio aqui, conosco, né, no YouTube da Posturologia Integrada. A gente já está ao vivo, e a gente vai iniciar agora o nosso momento posturológico. Seja bem-vindo, o pessoal está chegando. E eu já deixo, né, uma pergunta para vocês no início dessa nossa aula de hoje. Será que o pé é somente uma unidade, um complexo estrutural? É um complexo de ligamentos e ossos? Então, responde nos comentários como você enxerga o pé e se ele tem um papel, na verdade, isolado em relação ao sistema dele, se ele não se conecta com outras partes do corpo, ou se ele não consegue, ele não pertence a um sistema maior que a nossa postura. Então, espero que nessa aula de hoje a gente consiga construir esse raciocínio juntos e a gente vai, pouco a pouco, entender um pouco melhor do papel do pé, né? Como ele funciona, como ele se conecta, como ele pode também trabalhar com eferências motoras e aferências informativas a nível do sistema nervoso central. Então, muito obrigado você que já está chegando agora, que já está aqui. Pessoal também que está no Instagram da Posturologia Integrada, convido fortemente que estejam aí conosco aqui no canal do YouTube. Compartilhar a tela com vocês. E aí, compartilhando a tela aqui, só um minutinho. Muito bem. Esperar o professor Ítalo se organizar, colocar o fone de ouvido ali, e eu consigo colocar ele junto conosco aqui, que ele está chegando agora. Boa tarde, João, tudo bem? O João aí foi aluno da nossa formação em Posturologia Integrada aqui no Rio Grande do Sul, nosso colega aí do Nordeste aí. Então, mais um minutinho somente, eu já vou iniciando aqui, então, os PowerPoints, ok? Deixa eu já colocar na tela para vocês o PowerPoint aqui, para vocês espiarem o que a gente vai falar e o tema da nossa live e nossa aula de hoje. Muito bem, dando início então aqui, pessoal, seja bem-vindo, Ítalo. Deixa eu só liberar o seu microfone aqui. Ok, bem-vindo aí conosco. Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, meio a meio aí, né? Mais um... Isso, eu falei antes. Já falei antes ali para quem almoçou, já é uma boa tarde para quem está chegando e está almoçando junto aí conosco, com a nossa live aí, seja bem-vindo e um bom dia para esses aí que ainda não almoçaram. Então, a gente vai iniciar agora a construção de um raciocínio, né, do pé, que vai além somente de um sistema mecânico. A gente pode pensar no pé como uma forma muito maior, muito mais ampla e integrada com todo o sistema ascendente, né? Aqui eu já estou dando um spoiler para quem está chegando, um sistema ascendente, e também ele vai trazer respostas eferentes, né? Que vai participar e vai se, vamos dizer assim, responder a todo o equilíbrio que ele precisa gerar, né?
correlacionado ou concomitantemente aos outros captores que nós temos no sistema tônico postural ou na nossa postura, ou os sistemas que participam aí do controle postural. Então, eu vou compartilhar agora a tela aqui. Deixa eu só colocar aqui. Muito bem, pessoal. Me deem um feedback, se está tudo ok, se conseguem enxergar bem, por favor, e se escutam o meu áudio, principalmente. Peço que vocês escrevam no chat aí, que a gente vai iniciando a partir de agora. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai falar um pouco, né, brevemente, sobre o que é o pé, né? A anatomia do pé. O pé ele é composto por 26 ossos, né, onde nós temos um segmento funcional que a gente vai dividir o pé em retropé, em mediopé e antepé, certo? Então, desses 26 ossos, na verdade, 14 ossos são falanges, então já é a nossa divisão de antepé, e 5 ossos metatarsais e 5 ossos tarsais, 5 ossos metatarsais e 7 ossos tarsais. Então, o pé ele se divide, como eu falei anteriormente, em 3 segmentos. É um segmento funcional, que nós chamamos, que é retropé, mediopé e antepé. Ele também é composto por 3 tipos de arcos, né? Por 3 arcos, que é o arco longitudinal transverso, o arco longitudinal medial, longitudinal lateral e o arco transverso. Esses 3 arcos, eles acabam formando, né, uma estrutura parecida com uma abóboda, então a gente chama também de abóboda plantar. Quando eu tenho esses 3 arcos que nós falamos anteriormente, que é o arco transverso, o medial e o lateral, a gente forma uma estrutura que dá sustentação a essa parte medial do pé. Então, esse arco pode estar classificado em 3 tipos. Um arco neutro, aqui a gente está falando especificamente da parte média do pé, na parte medial do pé. Então, nós temos um arco neutro, né, que seria o arco ideal, em teoria. Temos um arco plano, aqui à esquerda de vocês, na tela vocês conseguem perceber. E esse arco plano se subdivide-se em 3 tipos, né? Um arco plano tipo 1, um arco plano tipo 2 e o arco plano tipo 3, que realmente nós temos um desabamento de toda essa parte medial, é aquele arco que o paciente chega tocando o meio do pé, né, o navicular aqui, já em solo. É um arco realmente bastante feio quando nós vemos esse tipo de pé chegando em nosso consultório. Já o arco cavo, nós temos 3 tipos também. Ele se subdivide-se em arco tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Quanto maior a graduação, né, menor é o contato que esse mediopé faz em solo. Então, aqui, eu pergunto para vocês, se nós pensarmos no pé de uma maneira tão rasa, tão simples, onde ele está composto por 26 ossos e tem um tipo de arco, e também aqui não foi posto no slide, mas um calcâneo que pode estar em neutralidade, em valgo ou em varo, será que somente colocando uma palmilha para fazer o levante desse arco ou uma correção de retropé é o suficiente para que esse paciente chegue em nossa consulta, chegue em nosso consultório e nós resolvemos aí todas as queixas deles? Eu quero deixar essa pergunta aqui para vocês e eu quero que vocês respondam aí se realmente seria tão simples assim nós pensarmos no pé
como um sistema somente mecânico, onde eu tenho um desabamento e eu vou pegar, simplesmente levantar esse desabamento com uma peça, ou fazer a correção, então, de um retropé que está em valgo, ou um retropé que está em varo, para fazer ajuste da articulação subtalar. Será que realmente eu devo tratar esse pé como um sistema isolado, como somente uma unidade, ou esse pé ele realmente vai estar conectado e vai ter uma repercussão ascendente de tudo que eu colocar abaixo dele? Então, além dessas estruturas ósseas, nós temos um complexo ligamentar extraordinário, né, que conecta, que praticamente sutura todas as articulações que nós temos no nosso pé, melhorando toda a sustentabilidade e também nos começa a fazer pensar que toda intervenção que eu tiver em qualquer um dos 3 segmentos funcionais pode alterar os segmentos vizinhos. Então, ao eu trabalhar um mediopé, por exemplo, eu posso ter também uma alteração no retropé. Quando eu trabalho o retropé desse paciente, também eu posso ter uma alteração em mediopé. Então, as disfunções também precisam ser vistas com esse raciocínio. Será que eu preciso realmente trabalhar o arco do meu paciente ou é um outro segmento que está gerando a adaptação, a alteração mecânica desse pé? Será que o retropé não pode estar alterando a mecânica do mediopé? E assim, eu também posso pensar na fase dinâmica. Será que o retropé e o mediopé não vai alterar a saída do passo numa saída da marcha quando eu tenho a ação aí dos dedos e do meu equilíbrio? Então, a gente começar a pensar no pé muito além, né, de uma unidade, sim, dele como um sistema mais integrado, um sistema que vai ter repercussões aí ascendentes. Isso é muito legal, Christopher, esse entendimento, né, essa compreensão dessa interdependência, né, entre os arcos, entre as estruturas do pé, porque muitas vezes, né, tem gente que fala, mas a parte, o calcâneo ali, né, muitas vezes os pacientes, né, que não tem essa compreensão, falam, mas o meu calcanhar parece que ele roda para dentro, depois a parte de dentro do pé parece que roda para fora, ou muitas vezes o calcanhar está caído para dentro e a parte do meio do pé também está caindo para dentro, então nós vemos que não existe um padrão, né, como a gente vem sempre falando, mas existem certas influências de várias estruturas, como a gente vem construindo esse raciocínio, que podem interferir de uma forma, né, segmentar num determinado arco, numa determinada estrutura, ou como um todo, né, por essa interdependência entre os arcos, entre as estruturas. Principalmente. Então, a gente não pensa também só na ação muscular, que a gente tem toda a inserção de cadeias musculares aí que nascem do pé também e vão para a perna, e de perna se conectam em quadril, e o quadril, como o nosso centro de gravidade, vai fazer a dispersão dessas forças também para ser de forma ascendente e descendente. Então, nós começarmos a pensar no pé como um sistema integrado, com participação de um todo, e não somente, né, ele até o quadril, né, e muitas vezes se pensa, por mais que tenha, eu sou muito franco em falar sobre isso, por mais que tenha algumas evidências que digam que o pé interferencia até o joelho, no máximo quadril, eu não consigo ver isso em clínica. Não é o que a gente percebe em consulta aqui quando eu trabalho o pé desse paciente, né? E não somente o pé, que o nosso conceito é um conceito integrado, a gente vai unir outros receptores, outros captores, né? E ver se quais deles podem estar aí interferindo, né, nas queixas do paciente, na postura do paciente, na configuração que ele se adaptou, né? E se não tem uma repercussão também podal, né, para equilibrar todas essas disfunções que podem vir de forma descendente.
Então, a pergunta é, será que uma simples palmilha de correção de médio pé ou de retropé é o suficiente para eu conseguir ter sucesso no tratamento do meu paciente? Ou a gente precisa enxergar de uma forma mais ampla? Então, a gente tem, como eu falei aqui, o complexo todo ligamentar, que vai fazer a união de todos os ossos, né, como se fosse uma sutura, uma armação ali de todos os ossos do pé, onde qualquer segmento funcional vai ter uma relação, né, com o outro. E também a gente vai botar em cima dos 26 ossos, né, mais 2 ossos para cima, tíbia e fíbula, que vão começar a fazer uma conexão aí estrutural ascendente, que vai ser os ossos da perna, até chegar em fêmur e quadril. Eu gosto muito, principalmente, de trabalhar com o pé, agora com uma visão ainda mais completa. O que eu quero dizer com isso? A gente falou da parte profunda do pé, a gente não colocou músculos aqui também, mas da parte profunda do pé. Agora a gente vai falar um pouco mais de uma capa externa do pé, né, um invólucro aí sensorial que esse pé tem. Então, se nós pensarmos aí que esse pé tem capacidade de perceber, né, o terreno qual ele está tendo contato, de perceber se a temperatura, se o chão é frio, se o chão é quente, perceber, por exemplo, também se eu estou pisando numa área maior, numa área menor, numa área pontiaguda que vai me gerar dor, né? Ou até mesmo num terreno desnivelado, a gente já começa a pensar no pé, não somente numa estrutura tão mecânica na hora de correção, mas e sim também como uma estrutura, ou seja, como um sistema sensorial que vai participar aí de um todo, participar de uma unidade que é a nossa biotesseguridade aí corporal. Então, eu vou ter nesse pé aí vias de temperatura, vias que vão identificar dor, vias de propriocepção, né, de trato epicrítico, ou seja, vai entender melhor, a discriminar o terreno, aquela pedrinha que está no meu sapato, se é grama, se é areia, enfim, e também vias como o trato protopático, que vão aí ter uma discriminação não tão específica, mas também vão estar essas 3 vias concomitantemente, vão estar aí mandando informação para o sistema nervoso central. Então, nós temos aí na área do sistema nervoso central, né, uma área mais específica, que é o córtex aí somatosensorial, que tem um núcleo, que esse núcleo é o responsável por processar todas essas informações que nós recebemos, toda a informação sensorial que nós recebemos, né? E aqui eu quero que vocês percebam, na verdade, que como eu tenho áreas como se fossem pequenos núcleos maiores, então a gente vai ver que são fatias ali, que vocês podem perceber aí, que vão são competentes, né, as áreas de processamento. E se nós pegarmos a área aqui de dedos, né, e a área do pé, é uma área que realmente tem um núcleo, né, um núcleo maior, um núcleo que tem realmente um papel importante, né, de captação sensorial, de discriminação de tato, de sensibilidade, que é nossos pés e nossos dedos. Que legal. Isso é muito bacana, porque como nós trabalhamos com elementos de estímulos, né, muitas vezes proprioceptivos, de milímetros, né, quando nós mostramos para os pacientes esses elementos e explicamos para eles que eles vão na palmilha para fazer esse estímulo, né, sensorial ali no pé, algumas vezes estrutural, mas se a gente pensar numa forma sensorial, às vezes o paciente fala, poxa, mas um estímulozinho tão pequeno, tantos milímetros, o pé consegue ter essa sensibilidade, e às vezes eu dou um exemplo muito bacana, eu falo, olha, experimenta você caminhar descalço num lugar úmido para você ver. Seu pé tem essa capacidade de captar, de ter essa sensação do ambiente,
tanto que quando você pisa num lugar úmido, ele já reconhece esse terreno liso, essa umidade, e seu cérebro já manda uma resposta para que toda aquela pele, aquelas estruturas em volta se enruguem, né? Se a gente pensar na derme, na epiderme, você vai ver que os pés vão começar a se enrugar justamente para a gente ter uma maior aderência àquele solo liso. Então, esse reconhecimento do pé em relação ao terreno e a resposta imediata também participa, se nós pensarmos, né, dessa comunicação entre o pé, o nosso sistema sensorial, né, e as respostas também, que vão alterar, sim, as estruturas e as funções do pé para que a gente consiga sobreviver àquele ambiente. Perfeito. Já deu um spoiler aí do que vai ser falado logo adiante. Maravilha, estamos em sincronia, meu irmão. Show de bola. Então, realmente, é exatamente o que o Ítalo falou, ou seja, o pé ele pode ser também um grande sensor. Ele vai ler, né, mapear, conseguir entender, perceber o terreno que ele está passando, que a gente está passando. Ou seja, se eu tiver uma pedrinha no meu sapato, né, eu consigo perceber exatamente em que posicionamento do meu pé eu tenho essa pedra, se essa pedra é mais pontiaguda, se ela é maior, se ela é menor, uma percepção do diâmetro que ela está, e eu vou, né, ter, então, uma aferência através desses receptores, e o que eu vou ter a partir dessa aferência? Eu vou ter uma mudança do meu padrão de movimento, e até mesmo da minha postura dinâmica ao caminhar, trabalhando outros grupamentos musculares, para quê? Para que o meu pé não sinta dor, né? Para eu conseguir desviar daquela pedra que está dentro do meu sapato. Até o ponto de realmente eu ter um incômodo tão grande, ter que parar minha atividade física, por exemplo, se eu esteja fazendo uma corrida, para retirar aquela pedra do sapato. Então, por que não eu trabalhar com palmilhas que também utilizem esse conceito, né? Então, exatamente o que nós viemos construindo aqui foi o que eu falei para vocês. Aqui eu citei anteriormente o exemplo de uma pedra, né? Mas eu também posso ter, né, o pé como uma resposta aí eferente a um outro sistema descendente, né, que está gerando uma instabilidade corporal ou um movimento de deslocamento do meu centro de massa, meu centro de gravidade. Vamos exemplificar, por exemplo, aqui a derme, ou seja, uma cicatriz, onde a paciente apresenta uma cesariana ou uma abdominoplastia, como exemplo, e eu vou ter um fechamento de uma cadeia, né, anterior. Esse fechamento me promove o quê? Um deslocamento do centro de gravidade, um deslocamento de massa, né, do meu corpo avançar aí para frente. E quando eu tenho esse deslocamento, o que o pé precisa fazer? Ele precisa perceber que o meu centro de massa está sendo deslocado e empurrar aí o meu centro de massa, fazer um contrabalanço, né, para que eu me mantenha ou ajuste o meu centro de gravidade. Então, acaba tendo realmente uma interdependência, né, de todas essas relações de alto e baixo, ou seja, ele pode tanto ser um sistema, o pé, aferente como eferente em resposta a outros sistemas que possam estar desorganizando ou desequilibrando aí o meu controle motor e a minha postura. Então, a gente vai ter sempre, né, e ciclicamente e ao mesmo tempo, ativação, né, de todos os receptores. Ao mesmo tempo, eu tenho aí a minha visão, que esse paciente pode não estar enxergando muito bem, ele não consegue ler muito o ambiente ou o terreno que ele vai passar, eu vou precisar ter o cerebelo atuando, filtrando, equilibrando isso tudo, e o pé lá embaixo também, né, trazendo uma informação tanto do solo que está pisando, o terreno, como é que ele está passando, quanto uma resposta tônica muscular para equilibrar tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente sempre exemplifica muito na formação os sistemas de forma segmentada, ou seja, de forma, cada via que ela faz, mas tudo isso ocorre ao mesmo tempo,
né? Não existe sistemas que são independentes, né? Que funcionam só esse, funciona assim. Não, na verdade é feito esse processamento todo, né? Do sistema tônico postural está ocorrendo on time, ou seja, simultaneamente, e todos esses captores vão estar atuando aí para equilibrar o nosso gesto motor, nosso equilíbrio, nossa postura durante o nosso dia a dia. Então, antes de nós colocarmos uma palmilha no pé do paciente, eu sempre me questiono algumas coisas. Por exemplo, assim, quais são as possíveis características posturais, que a gente não está falando de padrão, está falando de características, né? Que aí a gente traz mais a nível de disfunção, que esse paciente possa estar apresentando que tem uma relação aí com o captor podal. A gente sabe, por exemplo, que esse paciente com uma perna curta real promove uma marcha claudicante. Uma perna curta real, ao menos quando eu palpar a ilíaca dele, ele vai ter uma dismetria. Né? Então, o corpo ele vai nos trazer sinais, né, clínicos, sinais posturais, digamos assim, que eu começo a entender se essa disfunção é de baixo para cima, é podal, ou é de cima para baixo. Isso é muito claro para quem trabalha com posturologia, consegue ter esse entendimento. Isso já foi tema de várias lives, né? A gente aprende informações muito rasas sobre a postura, sobre avaliar postura na faculdade. Né? Ou seja, um ombro mais alto, um ombro mais baixo, uma cabeça inclinada, rotada, uma pelva mais baixa, mas quem são os responsáveis por isso? Isso essa assimetria, por que aconteceu? Né? Por que aconteceu essas alterações na postura do paciente? Então, a gente trabalha muito mais intrinsecamente sobre esses sistemas que eu falei anteriormente, que consegue entender por que esse corpo e essa postura se configurou, se adaptou dessa maneira. Então, a gente não trabalha como posturólogos por padrão postural, e sim a gente trabalha de funcionalidade. Quando eu tenho alteração de qualquer um desses sistemas, eu tenho alteração de função, tenho adaptação. Então, as queixas que esse paciente relata têm relação com nível podal. Eu posso fazer testes clínicos para ver se eu consigo aliviar, e relação de ascendência, ou seja, eu tenho uma disfunção podal que está causando, eu consigo fazer isso clínica com os testes que a gente aprende aí também e trabalha na posturologia. Posso utilizar aliados também, que é a estabilometria, ver como realmente esse pé equilibra, né, e participa desse controle motor. Eu também posso ver se esse pé também não recebe muita carga, ou se são pés simétricos, marcam a mesma área de contato, ou são pés que não têm picos pressórios em determinados momentos, em determinadas regiões, que podem estar gerando aí, por exemplo, uma metatarsalgia, né, uma calosidade óssea, ou uma calosidade simplesmente que esse paciente chega e ele estava muitas vezes retirando, e aquele calo é um calo protetor por excesso, né, por pico, né, pressório que ele está recebendo naquela determinada área. Então, eu sempre me questiono, né, isso quando eu começo antes de colocar uma palmilha no meu paciente. E aí sim, daqui para frente é onde eu começo a construir o meu raciocínio, né, de quais elementos eu vou eleger na hora da confecção da palmilha. O que eu preciso usar, o que faz mais sentido usar na terapêutica desse paciente. Nem sempre eu vou precisar trabalhar de uma forma somente mecânica e nem sempre de uma forma esteroceptiva, ou a gente chama na posturologia, na verdade, proprioceptiva. Então, existem tipos e conceitos de confecção de palmilha. Hoje, o que mais tem, eu acho que variações para confeccionar palmilha,
A gente tem desde uma palmilha ortopédica, outra palmilha que a gente chama de esteroceptiva, ou palmilhas que a gente fala de bricô, palmilhas sensoriais, ou palmilhas biomecânicas, funcionais, né? Então, o leque, o portfólio de construção de palmilha é muito grande. Inclusive, a gente vai encontrar palmilhas com evidências científicas que funcionam, palmilhas com evidências científicas que não funcionam, palmilhas sem evidências científicas que funcionam e palmilhas sem evidências científicas que não funcionam. Então, a gente tem que entender a metodologia que é construída, o que eu quero realmente, terapeuticamente, fazer com essa palmilha. Aí a gente começa realmente a ser bem sucedido e ter uma boa resposta terapêutica e resolutiva quando esse paciente me procura para também colocar uma palmilha dentro do conceito posturológico. Então, a gente pode pensar que as palmilhas são construídas basicamente num conceito mecânico ou no conceito esteroceptivo, que a gente falou, de informação sensorial que vai mudar a função, vai mudar a maneira que ele realiza aí a ativação das cadeias musculares, mudando, então, o padrão motor. Então, faz muita diferença, né, quando eu sei o caminho que eu quero percorrer terapeuticamente na hora da construção da palmilha. Eu sei se eu quero trabalhar realmente ou somente uma alteração, né, ou uma melhora da correlação cinemática articular, tá, artrocinemática, meu paciente com uma informação mais alta, ou se eu quero realmente trabalhar de forma mais sensorial, mais esteroceptiva, com informações menores, mais finas. Então, é justamente através daqueles receptores que nós falamos antes, que nós temos em toda a sola do nosso pé, aquela capa sensorial que está na pele glabra, na pele branca que nós temos no nosso pé, que vai nos dar a capacidade de escolher e manejar nosso paciente, né, com uma palmilha com informações esteroceptivas ou com informações mais corretivas articularmente. Então, a gente zela muito por esse conceito de usar a palmilha de uma abordagem terapêutica, né? Então, sempre que eu colocar uma informação embaixo do pé do meu paciente, eu não vou ter uma resposta somente a nível articular e podal, como a gente viu naquele primeiro slide, onde tem aquele paciente com arco plano ali e uma palmilha com suporte de arco. Eu vou ter uma repercussão ascendente, né? Vou ter uma alteração toda, não somente da biomecânica, mas também de cadeias musculares, sim, né? E também eu vou ter, né, uma integração com os outros receptores, como a gente viu aqui. O pé, ele vai ter uma integração com a musculatura postural, vai ter, ele vai mudar, conforme eu mudo o meu centro de gravidade, né, a minha visão, a minha horizontalidade pode ser alterada também, então eu vou ter uma nova adaptação, alteração das musculaturas extraoculares, o meu vestibular vai trabalhar diferente, então a minha mordida também pode ser alterada, a gente já sabe que tem artigos que demonstram isso, a gente falou na live de oclusão e postura, né, daqueles estudos de dismetria forçada. Então, a gente viu que pacientes que têm dismetria podem gerar uma mordida lateralizada, e a gente começa a integrar o pé num sistema todo ascendente, né, e de uma forma de conectá-lo como um todo, né, entendendo que o corpo é uma unidade, ele vai sempre trabalhar com a sua biotensegridade. E quanto tempo, né, dura um tratamento com palmilhas, né? Isso eu sempre gosto de repetir bastante nas lives e nas nossas reuniões aqui e aulas, que a palmilha, quando o paciente não tem um obstáculo, né, ou seja, tem uma perna curta real, um obstáculo postural,
Essa palmilha, ela tem início, meio e fim. O tempo de eu realmente mudar aquele padrão motor daquele paciente, isso normalmente é de 12 a 16 meses, e eu vou fazendo trocas regulares para promover essa mudança desse padrão e controlar a mudança desse padrão motor e desse movimento que eu quero, essa alteração que eu quero gerar no meu paciente. Então, realizado essa alteração dessa alteração motora que eu gerei nesse paciente, e eu vou realmente começar a iniciar um processo de desmame, um processo de retirar a palmilha dele, e aí ele fica sem palmilha, e volta à sua vida normal. Nesse meio tempo, a gente também trabalha com toda e qualquer disfunção biomecânica, cinesiológica, muscular e das outras vias, né, que participam do controle motor, para que esse paciente a gente possa tirar, então, essa palmilha que estava ajudando a manter tudo equilibrado por esse período de tratamento de 12 a 16 meses. E para a gente ir aí para o final já da nossa aula, eu sempre gosto eu quero que você faça o mesmo questionamento que eu gosto de fazer para mim, de me perguntar. Será que um pé plano, ou um pé com arco elevado, ou um pé normal, realmente importa, né, na hora de confeccionar uma palmilha? Ou, o que eu quero dizer com isso? Se realmente ele funciona ou não, eu preciso realmente entender se esse pé tem uma boa relação ascendente, e aí talvez eu não precise me importar se esse pé é plano, desde que esse pé funcione, né, cumpra seu papel funcional em manter organizado todas as estruturas ascendentes. Então, esse pé está em harmonia com os joelhos, tem uma boa congruência articular com o joelho e pelve, joia, talvez eu não tenha que intervir nesse arco desabado, necessariamente. Deixa esse arco livre, se ele tem uma boa funcionalidade, tá? Então, se questione se as disfunções realmente são somente por um arco plano, porque um arco extremamente cavo ou rígido também pode gerar disfunções, né? Então, também pergunto e me questiono sempre se essa queixa que ele chegou, por exemplo, uma metatarsalgia, realmente a culpa é do pé ou tem outras queixas relacionadas a essa queixa principal? Ele tem um deslocamento de massa anterior, onde eu marco mais os metatarsos, ou passou por uma cirurgia que fechou a cadeia anterior e trouxe essa postura mais para frente. Também como é que está toda a questão emocional desse paciente, ele anda deprimido, ele está bem, como é que está a vida desse paciente. Então, tudo isso também a gente sabe que amarra e traz o paciente para frente, né? Como se puxasse o paciente para frente, aumentando a descarga de peso, que, como eu exemplifiquei, no caso de uma metatarsalgia. E assim a gente pode correlacionar outras queixas do paciente, entendendo sempre ele como um todo. E aqui, né, eu pergunto para você se você realmente trata ou atende o seu paciente de forma integrada, ou se ainda realmente trabalha só a nível do segmento que ele relata a dor, né? Então, se ainda não trabalha de forma integrada, eu acho que é mais do que hora de você aumentar os seus conhecimentos e trabalhar em uma visão de integralidade e unidade do seu paciente. Muitas vezes, e a maioria das vezes, nem sempre o local de dor é o local da disfunção. Aqui tem se quiser se conectar conosco, tem o nosso site, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem um e-mail, né? Não é por falta de meio de comunicação aí que você não vai chegar, tem o YouTube aqui, não vai chegar até nós aqui. Muito bem, espero que tenham gostado aí das explicações. A gente vê o pé, né, como um sistema mais neurológico, né, e não somente estrutural.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ó, vamos lá, vamos colocar aqui. João perguntou aqui, em neurofisiologia, como o sistema proprioceptivo, o pé, palmilha, interage e se comunica de forma a mudar uma adaptação podal. O engrama postural muda com a perpetuação do estímulo proprioceptivo? Sim, o engrama postural ele muda com a perpetuação do estímulo proprioceptivo. Também, João, o que é importante? A gente não saturar o estímulo proprioceptivo. Porque eu sempre falo assim, eu vou falar em termos técnicos, porque o João é da área, se eu colocar um realce de calcânio nesse paciente, eu estou gerando um estímulo, uma aferência, né, ascendente. Só que vai chegar determinado momento que o paciente vai se adaptar e já não vai mais perceber que existe esse estímulo e existe essa aferência. E aonde, quando ele te liga ou retorna, ele diz o seguinte, ó, olha, eu acho que a minha palmilha deve ter baixado, porque eu não sinto mais as informações, ela deve ter baixado, e na verdade ela não baixou, né, porque os elementos que a gente usa, inclusive, eles têm uma capacidade de resiliência, né, tão boa que eles não deformam, mas eles são elementos que vão perpetuar o estímulo, como você falou. Então, por isso, da importância de eu reavaliar esse paciente e fazer troca dos estímulos, né, para continuar guiando esse paciente aí para que ele tenha uma melhora, né, como eu desejo durante meu consultório. Então, isso sim vai mudar, vai ajudar a manter a mudança, né, do engrama postural dele, tá? Então, a gente fala aqui de propriocepção, né, que é um nome que se criou há muito tempo dentro do conceito posturológico, mas o nome talvez mais adequado, né, na medicina, na neurologia melhor, seriam palmilhas exteroceptivas, né, porque a informação vem de fora. Então, a gente fala de propriocepção, fala porque é um nome já batizado há muito tempo, né, e não tem problema nenhum de falar, desde que a gente esteja, né, entendendo o conceito e fazendo a coisa correta. Então, não vejo problema a gente falar em propriocepção e mecânico, mas desde que a gente esteja atuando da forma correta. Então, talvez o nome mais adequado seria um estímulo exteroceptivo do que proprioceptivo, ou palmilhas, então, exteroceptivas. O pessoal está perguntando se a aula vai ficar gravada, né? A gente vai deixar aqui no YouTube da Posturologia Integrada. Aí, e eu quero convidar você, né, não se esquecer de curtir o canal, de se inscrever no canal, porque a gente vem com mais conteúdo ainda. A aula de amanhã vai estar super bacana, a gente vai estar falando de posturologia, né, e hérnia de disco, como a gente pode auxiliar com o nosso tratamento, seja osteopático, seja quiroprático, seja fisioterapêutico, né, auxiliar com a posturologia, né, essa disfunção, né, que esteja comprimindo ou gerando, né, uma hérnia discal. Então, amanhã o Ítalo vai estar sobre isso. Nesse mesmo horário, tira um tempinho, almoça conosco aí, deixa o celular em cima da mesa enquanto você estiver almoçando, um fone de ouvido enquanto estiver atendendo o seu paciente, porque a informação é de alta qualidade, vale a pena, realmente, vai te aportar muito estar junto conosco nesse momento aí. Então, quero agradecer de coração esse momento aí de hoje, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Convido, então, para estar amanhã, o pessoal que está aqui no Instagram, estar amanhã aqui conosco, tá? Aqui no YouTube da Posturologia, que a gente vai estar realmente entregando o ouro aí amanhã, assim como a gente entrega sempre o ouro e o coração quando está aqui, né, na nossa reuniãozinha aqui, nossas aulas. Então, obrigado, maravilha, pessoal. Obrigado, Ítalo. Quer deixar algum recado? Opa, quanta informação e quanta coisa boa, tenho certeza que acrescentou para todos aí, para fisioterapeutas, para os nossos amigos profissionais da saúde, para os nossos pacientes e colegas que nos acompanham. E agora nós conseguimos entender ainda mais a importância do pé sobre o sistema tônico postural e também entender como que ele se adapta ou, de certa forma, ele pode sofrer
com essas descendências, ou seja, com essas alterações descendentes aí que vem a mudar, né, toda a fisiologia ali do pé. Amanhã nós traremos de sobremesa para vocês mais um conteúdo, mais um material. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, inclusive para os nossos colegas que atuam, que trabalham reabilitando, né, os pacientes. Então, mais uma informação bacana, entendendo e integrando agora a posturologia, pensando também na hérnia de disco e nas disfunções de coluna, que nós vamos salpicar um pouquinho também, tá bom? Então, aguardo todos vocês amanhã, nesse mesmo horário aí, nesse mesmo canal. Valeu, bom descanso. Bom descanso não, a gente está acostumado a fazer live de noite, né? Um bom É trabalho verdade. aí para todos. Eu também já estou aqui no consultório, já pronto para atender, assim como eu sei que você, né, Ítalo? Show de Maravilha, bola. gente. Bom trabalho a todos e uma boa tarde aí de terça-feira. Valeu, tchau, tchau. Amanhã.